ao canal do Grupo de Paleontologia do Sudeste. Aqui quem está falando é o Caio Geroto, paleontólogo, responsável pelo grupo, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, né? Um assunto que todo mundo gosta, a grande maioria das crianças gosta, que são dinossauros. Mas não qualquer dinossauro, vamos falar de dinossauros que ocorriam aqui no sudeste do Brasil, né? Sim, nós tivemos dinossauros aqui no sudeste do Brasil. Na verdade, tivemos dinossauro por todo o Brasil, né? Então, bem-vindos ao canal. Se você é um dos nossos apoiadores, muito obrigado pelo seu apoio para que a paleontologia continue sendo desenvolvida na região sudeste do Brasil. Se você chegou aqui por um dos nossas redes sociais, através de links ou indicações, considere se tornar um dos nossos apoiadores, né, e receber os vídeos com um mês de antecedência. Então vamos falar aí agora dos dinossauros do Brasil. Bom, tudo começa na nossa história, lá no século XIX, com esse senhor aí, né? Richard Owen foi o pesquisador, o naturalista que propôs o grupo dinossauros. Ele cunhou a palavra dinossáuria, né? Dino, terrível, sauro, lagarto, os lagartos terríveis de Owen. Owen tinha uma visão que não levava em conta muitas coisas que nós sabemos hoje em dia, e ele imaginava que os dinossauros eram todos esses animais aqui, grandes répteis, grandes lagartos, né, quadrúpedes, muito parecidos com dragões e komodos gigantescos. Essas foram as primeiras reconstituições, né, a primeira tentativa de se imaginar como eram os dinossauros, que só se conheciam através de fósseis, e eles usaram o que eles tinham em mãos, né, embora hoje em dia nós saibamos que essas reconstruções estão equivocadas, não há como não admirar, né, essa tentativa, né, da época de se utilizar a ciência, né, as informações científicas que se tinham na época para fazer estas reconstituições. E talvez o Owen não soubesse, mas ele deu início a um fenômeno que acompanha até hoje em dia, porque todo mundo, especialmente as crianças, adoram dinossauros. E nós aí temos uma série de desenhos animados hoje em dia, filmes, né, e até jogos de videogame e até mesmo histórias em quadrinhos aí que tem os dinossauros ou como protagonistas ou como antagonistas, né, quase sempre aí tentando devorar, né, os nossos heróis aí nas histórias, né. Existe, no entanto, um problema. A grande maioria desses dinossauros são norte-americanos ou europeus, mas a grande maioria são norte-americanos, né? Então, se nós olharmos para esses tipos representados nas histórias, os mais comuns de se encontrar, como anquilossauros, tiranossauro rex, triceratops, não ocorriam no Brasil. Era uma fauna de animais norte-americana, ou pelo menos do hemisfério norte do planeta, né? Então, nós não tínhamos tiranossauros rex no Brasil, né? Triceratops, anquilossauros, paxcefalossauros. A grande maioria dos terópodas que são apresentados nessas histórias, ou que chegam até nós, não ocorriam aqui, e eu nem sei o que esse pterossauro está fazendo aqui, porque afinal de contas ele não é um dinossauro, né? Então, é muito comum que, em vista disso, as pessoas se perguntem: poxa, existiu dinossauros no Brasil? Nós tivemos a presença desses animais aqui? Nós tivemos, mas nós não conhecemos, né? Não há uma divulgação muito apurada desses animais. Por muito tempo a mídia apenas divulga e traz para o grande público as espécies do hemisfério norte. Então existiram dinossauros no Brasil? Sim, dinossauros existiram no Brasil, diversas localidades aí da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, tem fósseis, né, mostrando que esses animais viveram aqui durante a era mesozoica, né? Já falei um pouco aí da importância da bacia do Araripe na região nordeste, uma das principais concentrações fossilíferas, né, não só do Brasil, como da América do Sul como um todo.
Mas aqui nesse vídeo nós vamos nos focar nos fósseis da região sudeste, né? Então percebam aí que a região sudeste tem várias marcações de fósseis aí, a maioria delas ali na região, no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, mas tem uma ali, né? Apenas uma espécie de dinossauro que nós vamos ver ali não ocorre no chamado Grupo Bauru. Ele ocorre aí na bacia São Franciscana, né? Ali no norte de Minas Gerais e, portanto, numa idade mais antiga. O restante ocorre aí no chamado Grupo Bauru, que eu já apresentei para vocês no outro vídeo aqui no canal, né? Toda essa região aí, essas diversas tonalidades de verde indicam rochas formadas ao final do Cretáceo, uma época em que os dinossauros viviam aí, e quando essas rochas se formaram, elas acabavam aprisionando restos de organismos, né? Entre eles dinossauros, e graças a isso, diversos fósseis de dinossauros chegaram até nós nos dias de hoje. Então, né, todas as espécies aí que nós vamos ver, com exceção do Tapuiasaurus, vem do Grupo Bauru. E quais dinossauros, né? Então, olhando para esse cladograma aqui, gentilmente cedido pelo professor Anelli, né, ele mesmo fez o cladograma, um cladograma muito bom, um dos melhores que nós temos aqui. Para quem não conhece o professor Anelli, ele é professor da USP, de São Paulo, e também um dos maiores divulgadores científicos que nós temos atualmente, com diversos livros publicados a respeito do tema dos dinossauros no Brasil. Vale muito a pena dar uma conferida aí, né? Então, os dinossauros, né, quando a gente olha aqui, nós podemos separar, na verdade, os dinossauros em dois grandes grupos, né? Um grupo aqui, ó, chamado Ornitischius, cuja principal característica era que o quadril deles, né, ali era formado por 3 ossos, chamado ilho, pubis e ístio, com um arranjo muito parecido com o quadril das aves atuais. E um outro grande grupo chamado de Saurisquia, né? Os Saurisquias aí, ou saurísquios, como está no cladograma do professor Anelli, eles tinham um arranjo diferente, né? O quadril, o arranjo dos ossos do quadril dos saurísquios era mais parecido com aquele dos lagartos atualmente. Daí os nomes, né? Ornitísquio, quadril de ave, saurísquio, quadril de lagarto. Quem são os ornitísquios? A gente conhece vários, né? Os anquilossauros, os triceratopos, são aí representantes dos ornitísquios, mas apesar de terem um quadril parecido com o das aves, eles não têm nenhuma relação de ancestralidade com elas. Os saurísquios, por sua vez, são alguns dos dinossauros mais famosos que nós temos, né? Sejam os grandes saurópodos, aqueles dinossauros com pescoço muito alongado, de grandes tamanhos e herbívoros, sejam os famosos dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Spinosaurus. E é justamente o Saurisquia que originam as aves atuais. Então as aves atuais são sim dinossauros, porque elas estão dentro do grupo Saurisquia, que é um grupo de dinossauros. Dito isso, quais desses dinossauros estão presentes no Brasil? Bom, no Brasil nós temos basicamente dinossauro Saurisquia, encontramos apenas fósseis de dinossauros Saurisquia. Apesar de nós termos uma grande quantidade aí de dentes de dinossauros chamados Maniraptora, né, os populares Velociraptors, Deinonychus, nós não encontramos mais nenhum outro tipo de fóssil deles. Temos apenas pedaços fragmentados que não nos permitem entender ou classificar nenhuma espécie dos famosos terópodas, como Velociraptores e Dromeosaurídeos em geral. Porém, temos uma grande quantidade de fósseis dos dinossauros saurópodos e dos dinossauros terópodos, né? Basicamente, especialmente os saurópodos pertencentes ao grupo Titanossauria e os terópodos pertencentes ao grupo Ceratosauria. Então, em termos de fósseis que nos permitem identificar espécies, apenas esses dois grupos estão bem representados na região sudeste do país. Titanossauria e Ceratosauria. E eles são Saurisquia.
Então, nós podemos dizer que os Saurisquia são os principais, é o principal grupo de dinossauros que ocorre no Brasil. E quanto aos ornitisquias, Caio, né? Os ornitisquias aí, ó, eu dei uma lida e vi que ocorre, o Critossauros era um dinossauro ornitísquio, né? Tinha um quadril ali parecido com o das aves, e ocorria na Argentina. Eles podem ter ocorrido aqui? Podem. Na verdade, nós temos a respeito dos ornitisquias pegadas aí, né, apenas preservadas, foi descritas pelo paleontólogo Leonardi em trabalhos na década de 80 e depois em 94, relacionados a dinossauros ornitisquia. Mas nós não temos fósseis deles, não temos restos do corpo deles, né, ossos preservados. Então nós não conseguimos dizer quais espécies de dinossauros ornitisquia ocorriam no Brasil. Eles deviam ocorrer? Provavelmente, né? Mas apenas pegadas foram preservadas. Então, vamos falar aí, principalmente, dos dinossauros saurísquia. E vamos começar falando aí, ó, dos Ceratosauria, né? Esse grupo de dinossauros bípede carnívoros que existiu aqui no Brasil durante a Era dos Dinossauros. Os Ceratosauria são muito parecidos com um grupo que nós chamamos de grupo irmão deles, que são os Tetanuri, do qual fazem parte, né, todos aqueles animais famosos, né, como aí os espinosaurídeos, tiranossauros e até mesmo aí os velociraptores. Os Ceratosaurias, no entanto, foram aí a primeira irradiação, né, e diversificação do que seria os terópodas. Eles lembram, mas são bem diferentes do que seria um Tiranossauro Rex, por exemplo, né? E Ceratosaurias muitos devem estar acostumados aí com o Carnotauro, né? Que é o vilão ali do dinossauro, do desenho Dinossauros da Disney, né? Aquele grande dinossauro carnívoro lá que perseguia o Aladar. O que a gente pode ver? Ele parece um tiranossauro, tem algumas diferenças, né? Ele tem ali essas protuberâncias ósseas no crânio, no caso do Carnotaurus, ele tinha 2 chifres, mas um outro ceratossauro é muito famoso, o Dilophosaurus, né? Que aparece no filme Jurassic Park, tinha 2 cristas muito desenvolvidas, e isso são características do grupo dos Ceratosaurias, né? Nós não sabemos, né, já adiantando aqui, se o Dilophosauro realmente tinha essa membrana, né, que ele abriu ali na hora que ele foi atacar o Dennis Nedry. Isso aí foi totalmente imaginado e inventado pelo Spielberg para deixar o animal mais aterrorizante. Não tem como saber se ele cuspia veneno, né? Essas coisas são todas inventadas, mas o que nós sabemos ali é da crista óssea que aparece na cabeça dele. Então, Ceratossauros são os principais terópodos, em termos de... nós temos fósseis deles, né? Eles tinham aí outra característica muito curiosa, se você reparou, braços bem menores, né, mais atrofiados até do que aqueles do Tiranossauro Rex. No entanto, né, olha que curioso, o estudo aí dos ossos desse braço mostra que eram braços pequenos, mas incrivelmente fortes, né? Então, para que ele teria braços pequenos e incrivelmente fortes, tá? Então, Ceratosaurias aí, como o Carnotaurus, o Dilophosaurus, e aqui no Brasil nós temos pelo menos 2 gêneros bem conhecidos, um deles o chamado Abelisaurus. Não sabemos a espécie porque o material ósseo encontrado, né, de Abelisaurus, ele é muito fragmentado, né, algumas vértebras isoladas, alguns ossos longos das patas e às vezes até mesmo alguns ossos do quadril que permitem entender, né, que é um Abelisauro. Mas qual espécie? Não sabemos, né? O grupo Abelisaurus, no caso o gênero, né, Abelisaurus, ele foi descrito por 2 paleontólogos, o José Bonaparte e o Emílio Novas, né, que eram paleontólogos argentinos. Então, é uma espécie encontrada primeiramente na Argentina e só depois foi ser encontrado vestígios dele aqui no Brasil, né? Não era um animal, assim, nós estamos acostumados a ver representações em filmes, ao Tiranossauro Rex, né?
7 metros de altura, 12 metros de comprimento, o Ceratossauros era um animal grande, mas não tão grande assim. No entanto, era um chamado Apex Predator, né? Um predador de topo de cadeia. Quer dizer que, quando adulto, ele provavelmente não era predado por mais nenhum outro animal. Ele devia dominar ali, né, o topo da teia alimentar naquele espaço que ele habitava. Né? E quem quiser aí, ó, dar uma olhada no esqueleto, né, de um ceratossauro, né, tem uma réplica montada ali no Museu de Zoologia da USP, né, de um carnotauro ali, logo na entrada, assim. Então vale muito a pena, né, dar uma olhadinha lá. O Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, fica próximo do Parque do Ipiranga, então muito fácil de encontrar. A entrada, até onde eu lembro, era gratuita, né? E é um passeio muito legal, vale muito a pena prestigiar esse museu. Né? Então os abelissauros aí eram os grandes predadores do Cretáceo, né? Do Brasil aí. Recentemente, uma espécie foi finalmente descrita, né, dentro de Ceratossauria para o Cretáceo do Brasil, né? Essa espécie aí, ó, o Thanos simonatoi, né, foi descrita pelo Rafael Delcorte e a equipe dele. Acho que foi o Delcorte e o Iori, né? Ela foi encontrada lá na região de São José do Rio Preto. E foi a primeira espécie mesmo, né, de um Ceratossauria, né? Não apenas o gênero, como acontece com Abelissauros, mas o Thanos simonatoi é uma espécie. Foi descrita com base em uma vértebra muito diferente das vértebras de Ceratossauro, que são conhecidas, né? Tem algumas características ali que permitiram que o Delcorte e o Iori identificassem o Thanos simonatoi como uma nova espécie de Ceratossauria, né? Então a primeira espécie aí de Ceratossauria para o Cretáceo do Brasil. E é curioso, né? O nome escolhido, Thanos, né? Tipo, Thanos é aquele vilão da Marvel que ele tem a luva, né? E ele estala o dedo para destruir as coisas. E eu não sei, eu duvido que esse animal conseguiria, né? Ele tem uns bracinhos tão pequenos, acho que ele não ia conseguir dar o estalo do dedo ali, né? Para causar aquela destruição. Mas era o predador, né? O dinossauro predador aí do Cretáceo. Agora os saurópodos, né? Eu já falei aí que os saurópodos que ocorriam aqui na região do grupo Bauru, eles pertenciam a um grupo muito específico, né, chamado Titanossauria. Todo mundo conhece saurópodos, eram esses animais grandes, com longos pescoços, cabeças pequenas, né? Hoje nós sabemos algumas coisas bem curiosas a respeito deles. Por muito tempo se acreditou que eles eram grandes demais para viver na superfície terrestre, mas hoje nós sabemos que eles tinham uma série de adaptações que permitiam eles, né, viver, conseguir caminhar na superfície, principalmente essa posição do pescoço com a cauda, que criava aí uma boa distribuição de peso, né, quase uma ponte pêncil aí no formato de dinossauro. Outra coisa interessante é que eles possuíam, né, em semelhança com as aves, os chamados sacos aéreos nas vértebras. Então, isso tornava o esqueleto deles relativamente mais leve, para eles conseguirem sustentar o peso com a musculatura. Sabemos também que os mesmos adultos possuíam aí alguma armadura óssea, né, dorsal, né, no caso aí, essa representação traz esse saurópodo com espinhos dorsais, e isso estava presente mesmo nesses animais. Outro detalhe curioso ali, ó, quando a gente olha para o crânio deles, e ali no canto superior direito, eu coloquei o crânio do Tapuiasaurus, né, um titanossauro aqui da região sudeste. E o que a gente nota de curioso? Primeiro, os dentes muito concentrados na parte anterior, né, ali da mandíbula, né, tanto da mandíbula quanto do maxilar, e esses dentes espatulados aí, próprios para se alimentar de plantas, né? Então eram animais todos herbívoros, né? Não sei se vai dar para ver muito bem, talvez ali no crânio, mas na imagem, a narina deles, né? Eles tinham essa abertura nasal bem superior entre
acima das órbitas, e isso levantou muitas questões nos estudos dos saurópodos, né? Por que eles tinham a narina em cima das órbitas? Alguns autores falavam, olha, todo animal que tem as narinas no mesmo nível das órbitas são animais que vivem em ambiente aquático, né? Então isso seria uma evidência de que os saurópodos viviam em ambiente aquático, né? Outros chegaram com umas propostas um pouco mais loucas, né? Então aqui nós temos 3 propostas de reconstituição da narina, né, dos saurópodos, né? Então o orifício nasal ali, na altura das órbitas, uma delas reconstitui a abertura nasal nesse mesmo ponto, outro constitui a abertura nasal mais próxima ali, né? Ali em C nós temos a abertura nasal mais próxima da boca, né? Então mais baixo, e tem essa ideia muito diferente, né? De que esses animais poderiam ter uma probóscide, ter uma tromba parecido com os elefantes, né? Por muito tempo isso foi uma ideia aceita. Hoje nós temos diversos trabalhos que mostram que por uma questão neurológica ou morfológica isso não seria possível, né? Mas tudo bem, uma tromba deixaria ele com essa carinha mais simpática aí, né? Parecendo um elefantezinho do Cretáceo pescoçudo. Mas não há evidências que sustentem, né, a presença de uma tromba nesses animais. Ia ser muito legal ter um dinossauro com tromba, mas né, ainda faltam evidências que sustentem essa presença de tromba, né? Apenas uma semelhança morfológica entre o crânio de abertura nasal, né, de um saurópodo e de um elefante não é suficiente para isso, né? Então, quem são os titanossauras do sudeste do Brasil, né? Eles fazem parte aí, ó, desse grupinho aí chamado Lithostrotia, né? Dentro de Titanossauro, nós temos esse grupo, então, né? Que abrange aí diversas espécies, né? Entre elas aí, eu marquei o Tapuiasaurus, né? O único titanossauro que nós vamos ver aqui, que não ocorre no grupo Bauru. Ele ocorre na Bacia São Franciscana, portanto ele é um animal mais antigo, né? Ele é aí, ó, do comecinho do Cretáceo ali, né? Aptiano-Albiano, enquanto que os fósseis do grupo Bauru são do final, né? Aquela região campaniano-maastrichtiano. E o que tinha de especial para esses animais? Fora todas essas características que eu passei, eles eram relativamente, na verdade, podiam ficar em tamanhos incrivelmente gigantes. Eles eram animais muito grandes, podiam alcançar grandes tamanhos. Você olhar aqui a comparação dos maiores que temos, né? O Argentinosaurus, que é um dos maiores titanossauros conhecidos, podia chegar, aí está em vermelho representado aí, podia chegar a 34 metros de comprimento. 34 metros, olha esse esqueleto dele montado aí. Era um animal muito grande, né? Olha o tamanho dessa vértebra. Isso era uma vértebra dele, né? Então, imagine um animal desse, 34 metros, andando no planeta. É algo difícil para nós imaginarmos. Eram animais que podiam alcançar grandes tamanhos. Tristemente, nenhum titanossauro do Brasil, né? Apesar dos hermanos aí terem um argentinossauros de 34 metros, nenhum titanossauro do sudeste do Brasil chegava a esse tamanho. O maior que nós tínhamos aí é o Austroposeidon, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então olha aí, ó. Para a região sudeste do Brasil, nós temos um total de 10 espécies reconhecidas, né, aceitas de Titanossauria, né? Isso fora uma grande quantidade de material fragmentado. Existe uma espécie, uma suposta 11ª espécie, chamada de Antarctosaurus brasiliensis, né? O gênero Antarctosaurus ele ocorre na Argentina. A espécie Antarctosaurus brasiliensis, no entanto, foi descrita com base em um material muito duvidoso, né, na questão taxonômica. Era aí um pedaço do húmero direito, um fragmento do fêmur esquerdo e uma vértebra muito pouco preservada. Então, nenhuma desses ossos trazem características que permitam um paleontólogo afirmar, olha, não, realmente isso aqui é uma espécie nova de dinossauro. Então, há dúvidas hoje em dia se o Antarctosaurus brasiliensis realmente seria uma espécie válida, né? Mas fora isso, nós temos aí 10 espécies de Titanossauria para o Cretáceo do Brasil, né? Olha aqui, ó, uma dessas espécies aí
né, o Adamantisaurus mesalirae, né, foi descoberta aí, ó, no interior do estado de São Paulo, lá na cidade de Adamantina, né, próxima à cidade de Adamantina, na verdade ele foi encontrado ali por um habitante do lugar que doou o material, né, um conjunto de vértebras ali e alguns ossos do quadril para o paleontólogo Sérgio Mezzalira. Daí, né, o Mezzalira levou esse material, guardou ele, aí ele está agora no museu do Parque da Água Branca, né? Aqui em São Paulo. Quem tiver interesse em conhecer, pode ir lá no Museu do Parque da Água Branca, a entrada é gratuita, e você vai ver os fósseis mesmo do Adamantisaurus mesalirae. Essa espécie, no entanto, embora tenha sido coletada pelo Sérgio Mezzalira lá na década de 80, ela só veio a ser descrita em 2006 pelo paleontólogo Rodrigo Santucci e pelo paleontólogo Reinaldo Bertini, né? Os dois escreveram aí o Adamantisaurus mesalirae. Então, era um animal grande? Era. Ele tinha aí mais ou menos, né? Deixa eu ver a colinha aqui. Ele tinha aí mais ou menos uns 11 metros de comprimento, né? Talvez mais, uns 12 talvez. Mas não era nada no nível do Argentinosaurus, né? Era um animal grande, mas não tão grande assim. Outro interessante aí, ó, também descoberto em São Paulo, né? O Brasilotitã nemophagus, tá? Era um titanossauro mais discreto, ele era menor, né? Ele tinha aí seus 5,5 metros de comprimento, né? A altura dele mais ou menos 1,80 m, um pouco maior que um homem de 1,80 m, vocês podem ver pela escala aí, né? Também um animal herbívoro, né? Todos os titanossauros eram herbívoros. O Uberabatitã riperói, já um animal maior aí, com seus 12 metros, talvez 15 metros de comprimento, né? Foi encontrado em próxima região de Uberaba, ali em Minas Gerais, né? É um espécime relativamente completo. Eu acredito que tem ainda, né, uma réplica dele montada ali no centro de pesquisas, né, Lever Ivor Price, para quem tiver interesse em ver. Vale a pena visitar ali o museu que fica em Peirópolis, né? Olha aqui, ó, o Tapuiasaurus macedoi, que foi descoberto também em Minas Gerais, né? O Tapuiasaurus aí, os ossos dele estão guardados no Museu de Zoologia da USP, né? Ali onde eu falei para vocês darem uma olhadinha no Carnotaurus que tem lá. E agora, se vocês forem lá, vocês vão poder ver na exposição não apenas o crânio do Tapuiasaurus, como também, né, uma réplica do esqueleto do Tapuiasaurus montada no saguão ali, ó. Olha que legal o esqueleto dele ali do lado montado, né? Então dá para visitar aí, a criançada adora, né, ver os animais montados, os adultos também, né? Visitem ali o Museu de Zoologia da USP para verem o Tapuiasaurus macedoi, né? Vocês vão conseguir ver de perto o crânio restaurado dele lá. O Trigonosaurus price é outro titanossauro de pequeno porte que ocorreu aqui, né? Ele teria aí mais ou menos uns 5,5 metros, 6 metros de comprimento, talvez um pouco mais aí. Não era um animal muito grande, assim como o Bauru-titã, né? Esses restos aí foram encontrados também em Minas Gerais. O Bauru-titã bisitoi também era um titanossauro de pequeno porte. E o Maxacalisaurus topai, no entanto, é quando a gente começa a ficar divertido, né? Começa a ficar uns animais grandes ali. O Maxacalisaurus calcula-se um tamanho de 15 metros aproximadamente para ele, né? Se fizerem as contas por a escala aí, né, da figura, ele tem mais ou menos uns 14,4, 14,5 metros de comprimento. Era um animal relativamente grande, né? Chegava a um grande tamanho, embora não tanto quanto o Argentinosaurus ou o Australoposeidon, mas era um animal de grande tamanho. E o Aelosaurus maximus é outro titanossauro de São Paulo, né? Olha que curioso, os ossos dele, que consiste aí em algumas vértebras caudais, algumas costelas e um fêmur, né, foram encontrados na região da cidade de Monte Alto e agora estão em exposição no Museu de Paleontologia de Monte Alto. Outro museu que eu recomendo que vocês visitem. É um museu muito bom, ele passou por uma reforma, ele está ali com uma exposição, né, mega didática e muito legal, tanto para quem é paleontólogo quanto para quem apenas gosta, né, de paleontologia.
Aí na foto nós temos as vértebras caudais, né, do Aelosaurus maximus, né? Era um animal relativamente grande aí, né? Daí o nome Maximus, também com 13 a 15 metros de comprimento. E o Gondwana titanfaustoi, outro dinossauro mineiro de pequeno porte, né? Chegava aí aproximadamente a uns 6 metros de comprimento. E aí, né, a mais recente espécie descrita, o Austroposeidon magnificus aí, com seus, calcula-se, né, que ele podia chegar a 25 metros de comprimento. Então, um saurópodo de grande porte na região sudeste, né, o maior até agora encontrado. E ele tem uma história muito curiosa, né, porque os restos do Austroposeidon foram coletados, né, em São Paulo pelo paleontólogo Lever Ivor Price, né, lá em 1953. O Price coletou, né, esse material, levou para o Museu, né, de Ciências da Terra, depositou ele lá no Rio de Janeiro. Esse material ficou esquecido até que em 2016 um grupo de paleontólogos ali descreveu o Austroposeidon magnificus, né? O maior saurópodo descrito para a região sudeste, acho que, se não me engano, para o Brasil como um todo, né? Então, um grande animal aí que podia chegar a 25 metros de comprimento. Bom, e como eu falei, né, esses dinossauros são os dinossauros brasileiros. Pessoas ainda assim se espantam, né, por nós termos dinossauros no Brasil. Felizmente o quadro está mudando. Há uma série de cientistas, divulgadores científicos que estão trabalhando para divulgar essa fauna de dinossauros do Brasil. Temos aí, eu já falei um pouco do professor Anelli, né? Já diversos livros sobre dinossauros brasileiros, sempre muito atualizados e principalmente com grandes ilustrações que dão uma ideia, uma reconstituição de como eram esses animais. Temos aí o Felipe Alves Elias, que é um dos maiores paleoartistas da atualidade. Na verdade, todas as imagens dos dinossauros que eu apresentei, dinossauros brasileiros que eu apresentei aqui, né, que eu usei aqui na minha exposição, foram gentilmente cedidas por ele, né? Foram retiradas aí do site dele, chamado Paleozoo Brasil, onde não tem apenas dinossauros, tem toda a fauna de fósseis brasileira ali, e eu recomendo muito que vocês entrem nesse site, porque ele é muito gostoso de navegar e tem muita informação. O pessoal do Colecionadores de Ossos, liderados aí pela Aline Guilard, uma grande paleontóloga brasileira, mas também uma grande divulgadora científica do Brasil, eles têm aí uma série de trabalhos para divulgar os dinossauros brasileiros, né? Eles fizeram um Kickstarter aí, ó, de divulgação nacional com bonecos de dinossauros brasileiros, em que fizeram uma reconstituição de um Carcharodontosaurus, fisicamente acurada. Então você podia participar lá e conseguir uma cópia. Eu não consegui a minha na época, né? Eu estava impossibilitado de contribuir, então quem sabe um dia eu consigo comprar de alguém, ou se sobrou um ali, né? Eu acabo comprando. Mas também eles atacam diversas frentes. Olha que legal, né? O pessoal dos Colecionadores de Ossos, a Aline, lança vídeos na internet, podcasts, tem um livro, Dino Hazard, escrito pelo Tito Aureliano, né, o parceiro dela aí nessa empreitada, né, que é um livro de ficção, muito bom, recomendo muito que leiam. Agora parece que vai sair aí, né, o Dino Hazard Comics, né, uma história do universo do Dino Hazard e o videogame do Dino Hazard. Então percebam, né, como eles estão divulgando essa fauna. Isso é muito importante, né, um ótimo trabalho que eles têm feito aí para que nós aqui conheçamos os dinossauros que viveram, que fazem parte do passado do nosso país. Isso faz parte não apenas do nosso legado, né, histórico, como também cultural e científico. Espero que tenham gostado do vídeo, então, né? Fico aqui meus agradecimentos aos padrinhos, aos nossos apoiadores. Se você ainda não é um apoiador, considere se tornar um. Se gostou desse vídeo, clica no joinha, clica no subscrever, no sininho ali para receber as indicações de quando outro vídeo sair. Divulgue nosso canal, por favor. E muito obrigado e até a próxima. Tchau! Você não precisa ser um biólogo, um paleontólogo ou um estudante de universidade para contribuir com a pesquisa paleontológica na região sudeste do Brasil. Você pode divulgar nossos canais, participar de discussões em nossas redes sociais
ou entrar no Padrim. Mensalmente você pode contribuir com a quantia que você julgar adequada e se tornar um dos nossos apoiadores. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia do Sudeste brasileiro. Você também pode conferir os GPS em outras redes sociais, através dos links na descrição do vídeo e também em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!